Meus irmãos, uma boa noite, igreja. Meus irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que, por gentileza, abrissem as suas Bíblias em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, meus irmãos. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós leremos, meus irmãos, a partir do versículo de número 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12, até o versículo de número 17. Vamos à leitura, meus irmãos? Leamos. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem comida sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus Santo e bendito, Pai, aqui estamos, Pai, diante da sua palavra, Pai, lida diante da sua igreja, Pai. Palavra esta, Pai, inspirada e inerrante, a qual cremos, Pai. Sim. Ser a tua palavra, Pai, afiada, Pai, de 2 gumes, Pai. Pai, oramos ao Senhor para que o Senhor possa nos instruir, Pai, nessa noite, nos ensinar nessa noite, por meio do seu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes e também os nossos corações. Sim. Saindo daqui, Pai, estejamos prontos para praticá-lo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz respeito à terceira carta das 7 cartas que Cristo, por intermédio de João, escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. Há algumas semanas atrás, nós tivemos a oportunidade, por 2 vezes, de estudarmos aqui tanto a primeira carta, que direcionada à igreja de Éfeso, quanto a segunda carta direcionada à igreja de Esmirna. E hoje nós teremos a oportunidade de entendermos melhor a terceira carta, direcionada agora à igreja de Pérgamo. E nós vimos, meus irmãos, que muito da situação de cada uma daquelas igrejas tinha a ver e tinha uma total relevância e relação com a cidade, com a localidade em que cada igreja ali se localizava ou habitava. Portanto, para nós entendermos a carta direcionada à igreja de Pérgamo, seria interessante que nós entendêssemos também alguns aspectos relacionados à cidade de Pérgamo. Que cidade era essa chamada Pérgamo? Em primeiro lugar, Pérgamo era um importante centro cultural daquela época. Pérgamo era conhecida por sua grande produção cultural, ao ponto de Pérgamo comportar ali na sua cidade a segunda maior biblioteca do mundo antigo, contendo ali cerca de 200 mil livros, e só perdendo, por exemplo, para a grande biblioteca de Alexandria, no Egito. Pérgamo se tornou, com o tempo, um grande centro de estudos, onde diversos conhecimentos de diversas áreas eram reunidos, eram aplicados e difundidos mundo afora. Entretanto, Pérgamo, meus irmãos, não se resumia em apenas algo positivo, em apenas uma boa cultura. Pérgamo tinha o seu lado sombrio, tinha o seu lado negro, o seu lado obscuro e tenebroso.
Isso porque, em segundo lugar, Pérgamo também era conhecido por ser um grande centro religioso daquela época. Havia uma alta concentração de idolatria e de templos pagãos em Pérgamo, dedicados às mais diversas divindades da época. Por exemplo, em Pérgamo havia uma acrópole no alto da cidade com milhares de deuses e divindades pagãs, como o deus Zeus, como Atenas, como Esculápio, conhecido à época como o deus da cura, como Nicéforo e Dionísio. De modo que um comentarista chamado George Led, ele vai dizer que Pérgamo era considerada, de fato, uma fortaleza das religiões pagãs. E por último, em terceiro lugar, meus irmãos, Pérgamo também era um importante centro político daquela época. Em determinado momento da sua história, Pérgamo se tornou ali a capital da província da Ásia Menor. E ela se orgulhava de ter sido a primeira cidade a incentivar o culto ao imperador romano. Ao ponto de, no ano 29 a.C., Pérgamo dedicou um templo ao chamado Divino Augusto. E, portanto, diante de tantas pessoas e ídolos daquela cidade, mais uma pessoa passou a ser adorada naquela cidade, que era o imperador. Pérgamo, portanto, se tornou o centro do culto ao imperador. De modo que a recusa em adorar ao imperador era considerada alta traição na época e, portanto, passível de morte. Os irmãos, o ponto aqui é de que não era fácil ser um cristão verdadeiro em Pérgamo. Ser um cristão fiel e verdadeiro em Pérgamo, dada as circunstâncias em relação ao imperador e ao Império Romano, que exigia culto ao seu imperador, ser um cristão ali era um desafio à fé cristã. Portanto, irmãos e irmãos, essa carta escrita e direcionada a essa igreja nos ensina a como viver de maneira fiel sob pressões, sobre o risco de cancelamento, sobre o risco de perseguições e sobre o risco de acusações. E Cristo elogiará aquela igreja pela sua fidelidade frente às exigências do imperador, às exigências do Império Romano. Porque aquela igreja fielmente se recusará a adorar o imperador. Mas Cristo não apenas elogia aquela igreja, Cristo também criticará aquela igreja. Porque se de um lado aquela igreja fora fiel, e de frente a um ataque truculento e externo e visível do imperador, por outro lado, como veremos, aquela igreja, diante de um outro ataque, de um ataque mais sutil, mais sorrateiro, mais disfarçado, essa igreja irá falhar, essa igreja irá cair. E esse ataque, como veremos, diz respeito ao falso ensino e à heresia que sorrateiramente adentrava aquela igreja. Portanto, meus irmãos, para nós entendermos tanto o elogio que Cristo fizera àquela igreja, quanto também a crítica que ele fará àquela igreja, eu convido os irmãos a me acompanharem agora a partir do versículo número 12, o início do nosso texto, capítulo 2 de Apocalipse. Meus irmãos, o texto se inicia dizendo assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Meus irmãos, é interessante que em toda a carta, das 7 cartas que Cristo direciona àquelas igrejas, há uma estrutura comum. E Cristo está sempre se dirigindo ao anjo de determinada igreja. Nós já vimos aqui que esse anjo não tem a ver com um ser celestial que era uma espécie de guardião de cada igreja ali, mas que tinha muito mais a ver, segundo o contexto que nos é dado, com a liderança local de cada igreja, com o pastor de cada igreja. E nós vimos que isso é verdade, uma vez que Cristo também ele critica muitas daquelas igrejas, e uma vez que anjos, aqueles que se manteram fiéis, não são fiéis a Deus e não podem mais pecar, eles não seriam mais passíveis, por exemplo, de críticas. Então a ideia mais comum aqui, mais aceita, é de que esse anjo seria o pastor. E esses anjos de cada igreja aqui seriam os pastores, a liderança local de cada igreja. E a esse anjo, a esse pastor e a essa igreja de maneira geral, Cristo ele vai dizer assim: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2
gumes. João, escrevendo no início de Apocalipse a respeito de Cristo, vai dizer que Cristo era aquele de quem da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Uma vez que nós entendemos que o livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico, nós não podemos imaginar que havia ou há de fato uma espada literal saindo da boca de Jesus. Portanto, que referência é feita aqui em relação a essa espada, né? Nós sabemos, segundo os estudiosos e comentaristas, que a espada ela era o principal armamento de um soldado romano. Um soldado romano comumente se utilizava de uma espada, especialmente na cavalaria romana, quando na hora de atacar o inimigo, quando de uma batalha, na hora de atacar o seu adversário. E uma espada também era usada por um rei para simbolizar a sua vitória sobre o exército inimigo ou a sua soberania sobre um determinado território conquistado. E é interessante que na cidade de Pérgamo, quem residia ali era o procônsul romano, responsável pela província da Ásia Menor, uma espécie de representante de Roma na província da Ásia Menor. E esse procônsul romano, ele usava uma espada na sua cintura. E esse procônsul romano, era ele quem era o representante do Estado naquele lugar, e era ele quem decidia questões de vida ou morte. Era ele quem decidia quem viveria e quem morreria. Era por meio dele que muitos cristãos, por exemplo, estavam sendo mortos. E, portanto, meus irmãos, numa cidade que matava os cristãos pela espada, Jesus é aquele que chega agora e diz: eu sou aquele de quem sai uma espada de 2 gumes de minha boca. É Cristo quem decide questões de vida ou morte. É Cristo quem decide quem ele deixará viver ou quem ele deixará morrer. É ele quem se vingará do sangue do seu povo. Ele julgará com justiça. Ele fará isso, como já vimos aqui no início do culto, por meio da sua palavra, que tanto salva, quanto condena, quanto julga. Portanto, meus irmãos, a ideia aqui é de que a igreja não está acuada num canto sem defesa, mas que Cristo a defende. E não somente a defende, mas como também Cristo atacará os seus inimigos, o inimigo do seu povo, e fará justiça ao seu povo. Portanto, que palavra de alívio e conforto era essa para os crentes de Pérgamo e para os crentes de hoje que sofrem de perseguições? Quando nós olhamos a realidade de tantos países que perseguem cristãos, que palavra de conforto e de alívio é saber que Cristo julgará finalmente e plenamente um dia. Um dia ele trará julgamento sobre os inimigos do seu povo, sobre aqueles que mundo afora sofrem perseguição. E Cristo continua no versículo 13 dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus irmãos, é interessante que em cada carta Cristo ele diz conhecer algo a respeito de determinada igreja. E Cristo aqui ele diz conhecer o lugar em que habita. É certamente a ideia aqui de que ele diz conhecer o ambiente daquela cidade, o local daquela cidade, a hostilidade daquela cidade. Como vimos, meus irmãos, Pérgamo era uma cidade terrível, politicamente abraçada com Roma, submissa ao imperador a quem se prestava culto. Religiosamente ela era idólatra, imoral, pagã. Portanto, a ideia de que Cristo conhecia o sofrimento do seu povo. Ele conhecia as dificuldades daquela igreja, o desprezo que aquela igreja sofria perante a sociedade da época. E a ideia em todas as cartas, quando Cristo diz conhecer algo a respeito da sua igreja, ele está dizendo que ele conhece a sua igreja, de que ele não está indiferente aos sofrimentos da sua igreja, aos problemas da sua igreja, às injustiças que a sua igreja tem sofrido no mundo. E é interessante que nessa cidade de Pérgamo, Jesus acrescenta aí que nela estava o trono de Satanás. Meus irmãos, mais uma vez, nós precisamos entender que o livro de Apocalipse, sendo um livro altamente simbólico,
Dá-nos entender aqui, portanto, que esse trono de Satanás não era um trono físico ali em Pérgamo, no qual Satanás estava assentado ali. A palavra trono aparece no livro de Apocalipse cerca de 42 vezes. E por 40 vezes essa palavra faz referência a Cristo, ao reino de Cristo, ao trono de Cristo. A ideia de que Cristo é quem reina, não Satanás. E existem duas possibilidades aqui para se entender essa expressão trono de Satanás. A primeira é que havia também na cidade de Pérgamo, como vimos no início, um templo dedicado a Zeus. E naquele lugar havia um trono também dedicado a Zeus, onde pessoas de Pérgamo iam constantemente adorar a essa divindade, digamos, pagã aqui. Mas a segunda interpretação nos parece mais interessante, uma vez que a tal trono, e a ideia é essa, ela apontava, segundo a maioria dos estudiosos, não para um trono de Zeus ou para qualquer outro trono ali físico, mas apontava para o imperador romano, que reivindicava ali culto para si. E a ideia é de que uma vez que o imperador romano ele reivindicava culto para si, uma vez que ele perseguia a sua igreja, a igreja de Cristo, a ideia é de que ele estava agindo como Satanás, agindo como um agente de Satanás. E a ideia aqui de trono, traz a ideia de um governo régio, de autoridade. E ele, como imperador, ele tinha autoridade, ele tinha um governo régio. E por meio desse governo, ele estava ali atacando, perseguindo e, portanto, fazendo a obra de Satanás. E, portanto, é isso a ideia de trono de Satanás. E é nesse terrível, meus irmãos, ambiente, nessa cidade, debaixo da terrível perseguição do imperador, que a cidade de Pérgamo vivia, ou a igreja de Pérgamo vivia. Entretanto, ainda que debaixo dessa cidade terrível, ainda que debaixo de um governo terrível, aquela igreja se mantera fiel frente às exigências do imperador, às exigências de culto do imperador. Se não vejamos, olha comigo aí a continuação do verso dizendo: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus irmãos, o texto começa aí dizendo que aquela igreja conservara o nome de Cristo, que conservas o meu nome. A palavra conservar aqui no original traz a ideia de agarrar firmemente, de segurar firmemente, de agarrar com unhas e dentes. A ideia é de que nada era mais importante para aqueles crentes do que Cristo, do que o nome de Cristo. E é interessante que, segundo os estudiosos, os crentes de Pérgamo, muito provavelmente, vieram de um contexto pagão. Deixaram as suas famílias pagãs agora para se converterem a Cristo. E era muito comum naquela época que quando um pagão se convertia a Cristo, as suas famílias fizessem de tudo para que estes voltassem à antiga vida, voltassem ao paganismo. Mas para aqueles crentes, nada era mais importante, nem mesmo as suas famílias, do que a Cristo. Cristo era mais importante. A ideia de que eles conservaram o nome de Cristo, se apegaram ao nome de Cristo. E eles não negaram a fé, como diz o texto aí. Naquela época era comum, diante das exigências do imperador e do Estado, o fato de que, ao negarem o culto ao imperador, o império respondesse com o confisco de bens, a perda de empregos, entre outras coisas, entre outras retaliações. E ainda assim eles não negaram a fé. O texto diz que eles fizeram isso ainda nos dias de Antipas. A ideia aqui de ainda nos dias de Antipas é de que houve um momento, uma situação específica naquela cidade, naquela época, de extrema perseguição, de intensa tribulação contra aquela igreja, e que ainda assim aquela igreja se mantera fiel, ainda que tenha sofrido o martírio de um dos seus membros aqui, denominado de Antipas. Não se sabe exatamente quem era esse homem. A Bíblia não dá maiores informações, senão essa de que ele fora uma fiel testemunha de Cristo. Mas a tradição cristã, de maneira geral, ela atribui a sua morte da seguinte maneira. A ideia é de que, muito provavelmente, Antipas, pelo contexto que nos é dado, ele tenha morrido, de fato, por se negar a cultuar ao imperador. E a morte dele, segundo a tradição,
fora mais ou menos da seguinte maneira, segundo creem alguns: Antipas fora colocado dentro de um boi de bronze, um bezerro de bronze, e debaixo desse boi de bronze fora aceso um fogo, de modo que Antipas fora morto, literalmente assado vivo. Morto ali, queimado e assado vivo. Meus irmãos, nós não podemos entender ou achar que a perseguição se restringia ou se restringiu ao primeiro século. Nós hoje temos países perseguidos, onde cristãos são perseguidos de fato. Segundo dados sobre perseguição de cristãos no mundo, entre o ano de 2018 e 2019, crê-se que cerca de 500 milhões de cristãos foram perseguidos em todo o mundo. Entre o ano de 2018 e 2019, também se crê, segundo pesquisas, de que cerca de 7.300 cristãos foram mortos ao redor do mundo. Também, enquanto no ano de 2018 o número de igrejas atacadas, queimadas, danificadas, foi de 1.847. Em 2019, esse número pulou para 9.488. Meus irmãos, nós vivemos num país ainda livre, ainda podemos pregar o evangelho livremente. Ainda podemos, meus irmãos, pregar ao nosso vizinho, pregar ao nosso colega de trabalho. E quantas vezes, meus irmãos, nós, mesmo diante de tal liberdade, não aproveitamos, não evangelizamos o nosso irmão, ou a pessoa, o nosso vizinho, por exemplo. Quantas vezes nós temos a oportunidade, meus irmãos, a liberdade de irmos ao culto, de pregarmos, de ouvirmos da palavra, irmos a um estudo bíblico, de ouvirmos, porque temos liberdade para isso, para ouvir da palavra, para ouvir de um estudo bíblico verdadeiro, e quantas vezes nós negligenciamos o culto ao Senhor. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos fiéis, dada a liberdade que temos. Mas nós não podemos pensar também que não sofremos de alguma forma de perseguição em nosso país. Meus irmãos, é interessante que naquela época, no primeiro século, de maneira geral, os imperadores não tinham tanto problema com o fato de os cristãos adorarem o seu Deus. O maior problema do imperador era que os cristãos não adoravam outros deuses, outras divindades. O maior problema do imperador naquela época era com o culto exclusivo dos cristãos. Era pelo fato dos cristãos adorarem apenas um Deus, exclusivamente apenas um Deus, a crerem em apenas uma só verdade, a crerem em apenas um só caminho verdadeiro. E, meus irmãos, hoje, de maneira geral, o que a sociedade de hoje afirma para nós é: olha, você até pode ser um cristão, desde que você aceite, goela abaixo, que todas as outras religiões são verdadeiras. Não é esse o discurso que nós ouvimos em ambientes universitários, em conversas hoje casuais? Experimente afirmar, por exemplo, que no seu ambiente acadêmico, que o cristianismo é a única religião verdadeira. É o único caminho verdadeiro, que todas as outras religiões são falsas e que levam ao inferno. Certamente, se você será chamado, se não já foi chamado, de intolerante, de retrógrado, de intolerante. Irmãos, é interessante que um autor já falecido, chamado Timothy Keller, ele faz uma comparação entre a antiga acusação do Império Romano contra os cristãos e a moderna acusação da sociedade de hoje também contra os cristãos. E ele vai dizer assim: o Império Romano antigamente dizia o seguinte: vocês cristãos são muito exclusivistas. Vocês ameaçam a ordem social porque não honram todas as divindades. E hoje, a acusação moderna contra nós é: vocês cristãos são muito exclusivistas. Vocês ameaçam a ordem social porque não respeitam todas as identidades. Essa é a ideia. Não é esse discurso que de fato nós ouvimos? Identidades, novas opções sexuais, novos arranjos familiares, e nos é dito goela abaixo, imposto, que nós devemos respeitar, aceitar. No fundo, meus irmãos, o que tem acontecido é o Estado e a sociedade têm pressionado a igreja, como fizeram os imperadores do primeiro século, a nos curvarmos perante outras divindades. O que se quer, na verdade, é que nós não adoremos exclusivamente ao Senhor,
Por exemplo, não há uma pressão direta pelo fim da heterossexualidade. Você pode ser heterossexual, né? Esse discurso, desde que você aceite outras opções sexuais. Você pode, por exemplo, ter uma família tradicional desde que você aceite outros arranjos familiares. Não é esse o discurso? Não é essa pressão que se faz hoje contra o povo de Deus, contra a igreja? O mesmo problema que a igreja de Pérgamo vivia em frente ao imperador da época, que exigia um culto não exclusivo, mas inclusivo, é o mesmo que nós vivemos hoje. E que, portanto, meus irmãos, que nos dias de hoje, que em nada é diferente dos dias de Antipas, como estamos vendo aqui, sejamos fiéis testemunhas de Cristo. Custe o que custar. Custe o que custar, que nós adoremos somente e unicamente a quem merece e lhe é devido o culto, somente ao Senhor. Custe o que custar. Versículo 14, meus irmãos, Jesus continua dizendo: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Os irmãos, nós vimos até aqui que o Império Romano, ou aquela igreja, sofrera por parte do Império Romano e do imperador um ataque truculento, né? Um ataque visível, um ataque ali físico, né? Aí que era a perseguição, e que sofrera com isso. Mas nós vimos que essa igreja, ela se mantivera fiel. Ela se mantivera fiel e ela resistiu bravamente a esse ataque, de modo que Cristo a elogiou por isso. Mas a partir do versículo 14, nós veremos que Cristo agora passará a criticar aquela igreja. E Cristo criticará aquela igreja pelo fato de que agora há um outro ataque sobre aquela igreja. Uma outra espécie, digamos, de pressão sobre aquela igreja. E diante desse outro ataque, dessa outra pressão sobre essa igreja, agora não visível, não truculenta, mas muito mais sutil, muito mais sorrateira, muito mais disfarçada. Aquela igreja, não percebendo esse ataque, como perceber o ataque da perseguição, ela cairá, ela falhará. Meus irmãos, que tipo de ataque era esse? Reparem que Jesus começa no texto dizendo, versículo 14, a respeito da doutrina de Balaão, que ali naquela igreja tinha alguns que sustentavam, né, e difundiam ali a doutrina de Balaão. Jesus faz referência aqui, meus irmãos, a um episódio acontecido e narrado a nós por Moisés em Números capítulo 22 até o capítulo 24. O que vai acontecer naquela ocasião? Naquela ocasião, Balaque era um rei moabita e inimigo do povo de Israel. E Balaque, ele queria, de qualquer maneira e forma, amaldiçoar o povo de Israel. E para isso, Balaque contrata um falso profeta chamado Balaão. E Balaque dá a Balaão essa missão de amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, então, vem, mas toda vez que Balaão ia amaldiçoar o povo, Deus não permitia, e ao final das contas, Balaão acabava abençoando o povo e não amaldiçoando o povo. Até que, segundo nos diz Números 31, Balaão ele dá outro conselho a Balaque. E a ideia era, não dá para amaldiçoar o povo, porque Deus abençoou o povo. Não dá para abençoar aqueles a quem Deus abençoou. Mas há outra estratégia, e a ideia é mais sutil, mais sorrateira. Há um outro tipo de ataque, maneira pela qual você conseguirá deter e desviar os caminhos do povo de Israel. E a maneira era a seguinte: a ideia e o conselho era mais ou menos o seguinte: coloque nos caminhos de Israel mulheres, moabitas, prostitutas, para que Israel, se afeiçoando delas e se envolvendo com estas mulheres, Israel venha a cair em imoralidade, e caindo em imoralidade, estas mulheres possam levar Israel, o povo, a adorar os seus deuses. E assim, caírem agora em idolatria. E dessa maneira, Israel cairá. E dessa maneira, Israel falhará. E é isso que acontece.
Mulheres adentram ao acampamento israelita e se envolvem com o povo de Deus, com o povo de Israel, e levam o povo a pecar. Lá em Números 25, 1-3, vai dizer: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Em Números 31 vai dizer que eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel. Meus irmãos, a ideia aqui, Cristo, ao fazer referência a esse episódio, a ideia é de que era muito provável que aquela igreja de Pérgamo ela tenha cedido à imoralidade comum das festas pagãs da cidade de Pérgamo. E uma vez que a imoralidade, como vimos, leva à idolatria, era muito provável que essa igreja tenha sido levado, uma vez à idolatria, à moralidade, agora à idolatria. Reparem que enquanto o ataque era visível, enquanto o imperador, a pressão do imperador era clara, era direta, era visível, aquela igreja resistiu, bravamente resistiu. Mas quando esse ataque, essa pressão que se fizera contra ela fora mais sutil, quando essa estratégia mudou, fora mais sorrateira, mais silenciosa e que minava e apontava e mirava a santidade daquela igreja, aquela igreja caiu, falhou e pecou contra o Senhor. Um autor comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: a igreja de Pérgamo não foi vencida pelo ataque da perseguição, mas sim pelo ataque da sedução. Os irmãos lembram claramente uma história muito conhecida que aprendemos na infância, desde a adolescência, do chamado cavalo de Troia. A história conta que a Grécia e a Troia, gregos e troianos, batalharam durante 10 anos. E durante 10 anos, os gregos nunca conseguiram transpor as grandes muralhas de Troia. Troia, percebendo o ataque visível, e claro, se defendia bravamente por meio das suas muralhas. Até que os gregos construíram um grande cavalo, oco, de madeira, e colocaram nesse cavalo soldados espartanos, soldados gregos ali. E deram como presente, símbolo de rendição, de derrota, para os troianos. Os troianos receberam aquilo como um presente. E não vendo aquilo como um ataque, mas vendo como um presente, não perceberam o ataque sutil, a estratégia silenciosa dos gregos, e adentraram com o cavalo para dentro de Troia, para dentro das muralhas, e numa bela noite, conta essa história, os gregos saíram do cavalo e mataram o exército inimigo e tomaram a cidade de Troia. Irmãos, é interessante que enquanto, mais uma vez, o ataque era visível por meio das grandes muralhas que defendiam a cidade de Troia, os irmãos, a Troia se defendia bravamente. Mas por meio desse sutil ataque, disfarçado, silencioso, Troia foi derrotada. Meus irmãos, eu queria fazer algumas aplicações, que são as seguintes. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos estar convictos de que jamais nos curvaremos diante da pressão do Estado, diante das exigências de um Estado totalitário, diante de uma possível perseguição? Quantas vezes nós podemos estar convictos de que nos manteremos firmes? Mas quantas vezes, facilmente, nós somos seduzidos pelas tentações de Satanás e pela idolatria do nosso próprio coração? Quantas vezes, meus irmãos, jovens e adolescentes, têm no coração o desejo de amar o Senhor para todo sempre, por toda a sua vida, mas são seduzidos sorrateiramente por um relacionamento com uma pessoa ímpia, não cristã, e por meio desse relacionamento são levados à destruição, levados aí à imoralidade, levados aí ao paganismo, a adorar os seus deuses, os deuses do cônjuge não cristão. Meus irmãos, quantas vezes nós podemos ser relapsos em nossa vida de santidade, quantas vezes nós podemos ser seduzidos por programas imorais, por propagandas imorais, por pensamentos pecaminosos, por flertes indevidos, por conversas imorais, pela maledicência, pela mentira, pela pornografia.
Quantas vezes Satanás nos tenta nessas áreas de maneira sorrateira, sem que nós percebamos o ataque e as tentações de Satanás. Quantas vezes nós podemos ser seduzidos pela preguiça, pela negligência quanto ao culto ao Senhor, quanto à leitura da sua palavra, quanto ao compromisso com a igreja local, e estamos cada vez mais fracos na fé, mais vulneráveis na fé e não sabemos o porquê. Porque negligenciamos o santo culto ao Senhor, a sua palavra, a oração. Quantas igrejas foram seduzidas, meus irmãos, ao longo da sua história, pelo ataque sutil do liberalismo teológico, que invadiu tantas igrejas. Quantas igrejas hoje, meus irmãos, querendo corresponder a essa cultura moderna, abrandam a sua doutrina, de modo a fazer com que elas sejam mais bem vistas perante o mundo, distorcem a correta doutrina, se curvam à mentalidade moderna, abandonam a fidelidade exclusiva a Deus. Quantas igrejas são reféns da busca pela popularidade, pela aceitação social e abandonam, de fato, a fidelidade à palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude a não apenas desejarmos, como devemos desejar, a morrer por Ele, se necessário, mas também que Ele nos ajude, nos mantenha firmes para também vivermos por Ele em santidade de vida, fugindo da imoralidade. Meus irmãos, o versículo 15, continuando o texto, vai dizer assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Meus irmãos, é comum entre os comentaristas bíblicos um entendimento de que esses nicolaítas aqui que aparecem no texto aqui, eles fazem parte do mesmo grupo daqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Basicamente aqui se trata da mesma seita, ou do mesmo grupo de pessoas. E basicamente o que eles diziam era que não havia problema em viver uma vida imoral nos templos pagãos de Pérgamo, por exemplo, e ao mesmo tempo serem crentes. A ideia de que eles estavam promovendo aqui uma abertura à imoralidade, através desse falso ensino. Por isso a ideia de doutrina de Balaão, como Balaão fizera com os filhos de Israel, esses crentes, esses falsos mestres, melhor dizendo, estavam fazendo com aqueles crentes de Pérgamo, promovendo a abertura à licenciosidade aqui e à imoralidade. Mas mais do que isso, meus irmãos, Cristo vai dizer aí que aquela igreja tinha ali os que da mesma forma sustentavam essa doutrina. A ideia, meus irmãos, é que aqueles falsos mestres estavam ali promovendo um falso ensino. O maior problema, meus irmãos, da igreja de Pérgamo não era tanto o imperador à época, mas era o falso ensino, a heresia, que sutilmente, sorrateiramente invadia aquela e se infiltrava dentro daquela igreja. O maior problema daquela igreja era que ela não percebia o ataque sutil do falso ensino, da falsa verdade, e deixava e tolerava passivelmente a idolatria. Ela não se preocupava em expulsar os falsos mestres, em disciplinar e expulsar aqueles que traziam o erro para dentro da igreja. Ela não fazia-os calar, como vimos aqui hoje, esta noite. Ela prevaricava quanto às suas responsabilidades de expulsar aqueles falsos mestres daquela igreja, e ela permitia facilmente que a heresia florescesse no seu meio. Ela se acovardou por isso. Ela não percebia que a heresia, o falso ensino, era muito pior do que o ataque do imperador. Porque a heresia corroía a igreja por dentro sem que a igreja percebesse, sem que a igreja tomasse conhecimento. E essa verdade, essa realidade aqui, já fora dita pelo apóstolo Pedro na sua carta, quando ele vai dizer assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, e a palavra interessante, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor. Lá na frente ele vai dizer, e muitos seguirão suas práticas libertinas.
Paulo, por exemplo, escrevendo aos presbíteros de Éfeso, vai dizer: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, devoradores. Reparem, meus irmãos, que essa linguagem de dissimuladamente, né, disfarçadamente, já fora usada tanto pelos apóstolos quanto Pedro, Paulo e por Cristo aqui, de que a ideia de que haveria falsos mestres se levantando no meio da igreja. E reparem, meus irmãos, que falsos mestres, hereges, não dizem que são falsos mestres. Não dizem, olha, eu sou um herege, eu sou um falso mestre. Eles agem de maneira dissimulada. E quantas igrejas, por exemplo, sofreram no seu meio pela atuação de falsos mestres, de falsos pastores. É por isso que é importante, meus irmãos, que nós sejamos uma igreja confessional. Que todos aqui pensemos da mesma maneira. Que nós entendamos da maneira, segundo os nossos símbolos de fé afirmam, a bíblica de se entender a fé cristã, a doutrina e a palavra. É por isso que é importante que nós pregamos a palavra. E não apenas preguemos corretamente, mas combatamos o falso erro. Combatamos a heresia. Denunciemos os falsos pastores, os falsos ensinos. É por isso que a igreja bíblica e saudável, ela tem todo o cuidado, por exemplo, de receber um membro na igreja. Porque nós não conhecemos a todos. Nós oramos para que Deus nos mande pessoas crentes ou pessoas que estão, de fato, interessadas em ouvir a palavra e se convertam verdadeiramente ao evangelho por meio da pregação, mas que nós admitamos a membresia àqueles que, de fato, são crentes verdadeiros. É por isso também que nós prezamos pela correta disciplina eclesiástica. A ideia de que a igreja tem um testemunho a dar, o bom testemunho de Cristo, um testemunho a zelar. E aquela igreja falhara nisso. Aquela igreja falhara em não disciplinar ou em não expulsar os falsos mestres da sua igreja, daquela igreja. Versículo 16 continua, meus irmãos, caminhando ao final, dizendo: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A ideia, meus irmãos, de arrependimento aqui, Cristo está aqui ordenando àquela igreja que se arrependesse, meus irmãos, da sua tolerância, do seu liberalismo, da sua imoralidade. A ideia de que ele viria sem demora. Alguns comentaristas entendem que a ideia de que vir sem demora aqui não é tanto relacionado à segunda vinda, mas de que haveria um julgamento próximo a acontecer contra aquela igreja ou contra aqueles que promoviam ali o falso ensino. E Cristo dirá aqui que ele pelejará com a espada, né, da sua boca. Né? Cristo volta aqui ao tema da espada, aqui, como dito aqui no versículo de número 12. A ideia de que a mesma espada que ele usará contra os perseguidores, contra o império, contra o imperador, ele também usará contra os hereges, contra aqueles que promovem ali o falso ensino. Reparem que tamanho é o problema, né, da heresia, do falso ensino, que Cristo tratará o perseguidor da igreja e o herege, o que promove o falso ensino, da mesma maneira, como passíveis de morte, como passíveis da sua vingança, da sua justa punição, da sua vingança. É por isso, meus irmãos, que nós devemos prezar pela correta pregação da palavra de Deus, pelo correto ensino da palavra de Deus, pela correta instrução e doutrina bíblica e verdadeira. Versículo 17, meus irmãos, para fechar, ele continua dizendo e finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, a ideia aqui, Jesus, quando fala do vencedor ao vencedor, isso é comum, essa expressão em cada carta, e nessa especificamente, o vencedor seria o fiel, né, aquele que fora fiel, tanto diante do perigo externo da perseguição, quanto diante do perigo interno do falso ensino e da heresia. E Cristo afirma aqui que ele dará 3 coisas, né, àquele que for fiel.
um maná escondido, uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome. Há muita discussão entre os comentaristas e estudiosos a respeito do que seriam aqui significaria aqui esses três elementos aqui no texto. Em relação ao maná escondido, segundo Hebreus capítulo 9 nos informa, o maná era um dos elementos, juntamente com a vara de Arão e as tábuas da aliança, que foram guardadas ali na arca da aliança. Havia uma tradição antiga dos judeus, uma expectativa antiga dos judeus, dos hebreus, de que quando o templo fora destruído, alguém, creio-se que o Jeremias ou um anjo, isso é uma expectativa judaica daquela época, teria ali escondido a Arca da Aliança e escondido, portanto, o maná que estava ali dentro, escondido na Arca da Aliança, e que esconderia aquela Arca da Aliança, aquela arca, juntamente com o maná, estaria escondido até a volta do Messias, até a vinda do Messias. E quando o Messias viesse, de fato, aquele maná se tornaria novamente, como fora para o povo de Israel no deserto, alimento para o povo de Deus. Essa era uma expectativa comum dos judeus naquela época, dessa época aqui. E segundo alguns intérpretes, Jesus estaria fazendo aqui uma referência a essa expectativa, a essa tradição antiga, expectativa antiga, para mostrar que ele era esse maná. O próprio Cristo, ele mesmo alimentaria o seu povo. E a ideia de escondido aqui é a ideia de que ele estaria reservado ao seu povo, mas escondido daqueles que não lhe pertencem, segundo algumas interpretações. Não é à toa que Cristo mesmo faz referência a si como o pão da vida. Ele fala isso. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então a referência aqui seria ao próprio Cristo, que ele mesmo alimentaria o seu povo para todo sempre. O segundo elemento aqui que o texto nos conta é a respeito de uma pedrinha branca, Há diversas também interpretações do que seria aqui, essa pedrinha branca. Duas principais. Naquela época, no contexto do tribunal, de um tribunal romano, de um júri, era comum que quando um juiz julgasse um réu e ele condenasse o réu, ele lançasse dentro de uma urna uma pedrinha preta. Ele lançava dentro da urna aquela pedrinha preta que simbolizava a condenação. Mas, ao mesmo tempo, quando um juiz queria absolver um réu, ele lançava uma pedrinha branca para absolvê-lo da sua condenação. E numa cidade em que muitos cristãos estavam sendo condenados pelo tribunal, pelos tribunais do imperador, a ideia aqui é de que Cristo, finalmente, traria a absolvição ao seu povo. Traria segurança ao seu povo, libertaria o seu povo das falsas acusações, dos falsos julgamentos, dos falsos tribunais. Ali ele, por fim, aceitaria e absolveria o seu povo. Mas também era muito comum naquela época que pedrinhas brancas fossem usadas como uma espécie de convite. Era comum, por exemplo, que os vencedores dos jogos atléticos, eles recebessem, dada a sua vitória numa competição, pedrinhas brancas como um convite para se participar das festas da época. E essa pedrinha branca, naquela época, dava ao convidado a permissão para comer à vontade nos banquetes daquelas festas. Ele podia comer à vontade, o que quisesse dos banquetes daquelas festas. E a ideia aqui, segundo tomando essa posição, essa percepção, interpretação, é de que Cristo, ao oferecer uma pedrinha branca, ele estava demonstrando aqui o convite ou a admissão do crente à festa, na ceia das bodas do Cordeiro, onde nós poderemos com Cristo nos fartar para todo sempre, eternamente na sua presença. É essa a ideia aqui. Os irmãos, e o texto vai dizer, por fim, que sobre essa pedrinha escrito também um novo nome. Há também outras interpretações a esse respeito, mas duas principais. Alguns creem que esse nome seria o próprio nome de Cristo, uma vez que Cristo, em Apocalipse 19:12, vai fazer referência, João vai fazer referência a Cristo, dizendo que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Outros entendem que esse nome seria um nome dado ao novo nome a ser dado ao crente
no futuro, uma vez que era comum no Antigo Testamento que Deus conferisse nomes às pessoas, significando um novo direcionamento de vida, uma nova identidade, uma nova vida. Uma vez nos céus, a ideia é de que nós teríamos uma vida nova, um novo direcionamento. Não se sabe exatamente qual é a interpretação correta, mas o fato é, e o ponto é, que Cristo, dado a esses 3 elementos aqui, ele recompensará aqueles que forem fiéis. Ele recompensará aqueles que forem fiéis, aqueles que guardarem o seu nome, aqueles que não negarem a fé, aqueles que se mantiverem santos e fugirem da imoralidade, e aqueles que rejeitarem o falso ensino e abraçarem a doutrina bíblica e correta. Os irmãos, eu fecho aqui com algumas aplicações, 3, e a gente encerra. A primeira, irmãos, é que nós devemos orar por aqueles que sofrem perseguição. Nós sabemos que essa é uma realidade ainda, como foi dito, comum em tantos países, por tantos irmãos no mundo afora. Portanto, meus irmãos, nós oremos para que Deus possa abençoá-los, meus irmãos, possa guardar as suas vidas, possa fazer nas suas vidas o seu santo propósito, seja morrendo pela causa de Cristo, morrendo pelo Evangelho, em fidelidade ao Evangelho, ou não. Nós oremos por essas pessoas. Em segundo lugar, meus irmãos, que nós estejamos atentos, meus irmãos, aos ataques sutis de Satanás, às tentações de Satanás, que é contra a nossa alma, contra a santidade, contra a nossa santidade, contra a pureza, que nós sejamos santos, meus irmãos, separados desse mundo mau e pecaminoso. E por fim, meus irmãos, que nós valorizemos o correto ensino da palavra de Deus, a correta pregação da palavra de Deus, a verdade doutrinária, que nós possamos fugir do erro e denunciar também o erro, também amar a verdade. Deus nos conserve, meus irmãos, como uma igreja bíblica, como uma igreja verdadeira, como uma igreja santa e fiel a Ele. Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.